Então, gente, na aula passada a gente viu sobre lubrificação de mancaios, e como eu vi, quase ninguém viu a aula, né? Ontem à tarde eu abri o vídeo e tinha 3 visualizações. Espero que tenham feito o exercício. Como a gente vem vendo desde o início, rotores e depois viu os eixos, e esses eixos eles estão apoiados aonde? Estão apoiados nos mancais. E quando esse eixo está desalinhado, o rotor está desbalanceado, a gente vai ter o quê? Uma vibração. E essa vibração vai gerar esforços nesses mancais. E a gente vai estudar esses esforços. Então, antes de estudar esses esforços, a gente vai relembrar o que é mancal, certo? Fazer uma revisãozinha de mancal. Vocês viram mancais em elementos de máquina, não viram? Sim. Tá. Então, a gente só vai relembrar. Então, a aula de hoje é bem rápida, é só uma revisão sobre os tipos de mancais e como eles se classificam. E aí, na aula que vem, a gente começa a estudar os esforços, certo? Os esforços que atuam nesses mancais quando ocorre um desalinhamento, um desbalanceamento de rotor. Então, o que é um mancal? O mancal pode ser definido como suporte ou guia que se apoia no eixo, certo? Então, a gente tem um mancal do lado, um mancal do outro, e o eixo que se apoia entre esses mancais. No ponto de contato entre a superfície do eixo e a superfície do mancal ocorre o atrito, certo? A gente tem o eixo e o mancal. E, obviamente, como existe esse contato, a gente vai ter atrito, certo? Então, dependendo desse atrito, que a gente classifica o mancal como de deslizamento ou de rolamento. Aqui a gente tem um mancal de rolamento e aqui a gente tem um mancal de deslizamento. O mancal de deslizamento, a gente tem esse mancal aqui, que é mais simples, né? E aí o eixo é apoiado nesse mancal e ocorre esse atrito por deslizamento. Nesse mancal de deslizamento, eles são constituídos de uma bucha fixa no suporte e eles são usados em máquinas pesadas ou equipamentos de baixa rotação, certo? Por que equipamentos de baixa rotação? Porque esses mancais de deslizamento, eles geram um atrito muito maior. Então, tendo uma baixa velocidade, não vai danificar tanto o eixo quanto o mancal, certo? Então, esses mancais de deslizamento são usados para baixa velocidade para evitar um atrito muito grande. Aqui a gente tem a formação desse mancal de deslizamento, a base, a tampa, que seria essa parte aqui, as buchas, o furo do eixo e o copo de lubrificação que alguns têm, certo? Que aí já vai lubrificando, já tem esse copo de lubrificação por onde é colocado o óleo e aí já lubrifica internamente esse mancal. E essas buchas, o que são essas buchas? Para diminuir o atrito entre o eixo e o mancal, normalmente se coloca uma bucha, porque o atrito vai deixar de ser entre o eixo e o mancal e vai ser entre o eixo e essa bucha. Então, normalmente, essa bucha é feita de um material mais macio para ter um atrito menor. E esse material mais macio, geralmente, é o cobre, certo? E algumas vezes é utilizado metais leves, mas normalmente é cobre, não, desculpa, bronze. Vi aqui vermelhinho, já falei cobre, bronze, é bronze, e algumas vezes metais de ligas leves, certo? Então, essa bucha é utilizada com a função de reduzir o atrito entre o eixo e o mancal. Isso para um mancal de deslizamento. E aí, o mancal de deslizamento é isso, é bem simples. Aí, o mancal mais complexo é o de rolamento. Quando que é que a gente usa esse mancal de rolamento? Quando a aplicação exige uma maior velocidade. Se exige uma maior velocidade, não dava para usar o mancal de deslizamento, porque ele geraria muito atrito. Então, a gente usa o de rolamento porque gera a quantidade menor de atrito, certo? Então, se a aplicação exige um mancal com maior velocidade e menos atrito, o mancal de rolamento é mais adequado. Então, a gente tem 3 tipos principais de mancais de rolamento, que eles são classificados de acordo com os elementos rolantes. O primeiro é a esfera, certo? Então, os elementos rolantes são formados por esferas. O segundo, rolos, que são formados por cilindros.
E o último, rolamento de agulha, que são rolamentos bem longos e de raio bem pequeno. Comprimento longo e raio pequeno. Os eixos das máquinas geralmente funcionam assentados em apoios, como a gente já falou. Quando esse eixo gira dentro do furo, vai produzir o atrito entre o furo e o eixo, como a gente também já falou. Então, esse atrito é denominado atrito de escorregamento ou deslizamento. Então, quando a gente quer reduzir esse atrito de deslizamento, a gente vai usar o rolamento, certo? Os rolamentos limitam ao máximo as perdas de energia em consequência do atrito. Como é formado esse rolamento? A gente tem dois anéis, certo? Dois anéis. Os dois anéis têm o mesmo centro. Um anel fica fixo, o anel externo fica fixo e o anel interno que vai ter esse movimento de rotação, certo? Então a rotação é muito menor, porque existem esses elementos de rolamento que faz com que esse anel central de dentro, esse anel menor, ele gire junto com o eixo. Então, esses rolamentos, aqui a gente tem um rolamento de esfera, ele compõe-se de o anel externo, que fica fixo, o anel interno, as esferas, os portas-esferas ou separadores, o canal ou gume do anel interno e o gume do anel externo, certo? Gente, qualquer dúvida, podem falar aí, tá? Bom. O anel externo, como eu já falei, ele é fixo, certo? No mancal, e o anel interno que ele vai girar junto com o eixo, tá? Então, a gente tem o mancal aqui, o anel externo que fica fixo e o anel interno que vai rolar, como o próprio nome fala. Então, como que a gente escolhe esses mancais, né? Como que a gente define as características desses mancais para procurar no catálogo? Esses mancais de rolamento, ele tem o diâmetro externo, o diâmetro interno e o raio de arredondamento e a largura, certo? Então, se a gente precisa procurar normalizar esse mancal, procurar num catálogo de algum fabricante, a gente foca no diâmetro interno. Esse diâmetro interno é o diâmetro do eixo, certo? Que o eixo, ele encaixa aqui e vai ter esse diâmetro. Então, sabendo qual é esse diâmetro, você olha lá no catálogo e para cada diâmetro desse tem cargas leves, médias e pesadas, certo? Séries leves, médias e pesadas. Séries leves para cargas pequenas e para cargas maiores a gente utiliza a média ou a pesada, dependendo da intensidade dessa carga. Escolhido a aplicação, se é leve, média e pesada, e sabendo quem que é o valor de D, esse valor, cadê minha seta? De Dzão e o valor de R e o valor de L, ele vai mudar conforme a carga, certo? Se a gente tem uma carga leve, a gente tem um valor menor de Dzão. Se a gente quer uma carga pesada, o valor de Dzão vai ser maior. Por quê? Porque eu preciso de um rolamento mais robusto para sustentar uma carga mais pesada. Então faz todo sentido, certo? Então quanto maior a carga, maior vai ser esse diâmetro externo, maior vai ser o Dzão e maior vai ser a largura, tá? Então, como que a gente classifica esses mancais de rolamento? Eles podem ser classificados de acordo com as forças que eles suportam e eles se classificam em radiais, axiais e mistos. Radiais, eles não suportam cargas axiais, certo? Impede o deslocamento no sentido transversal do eixo. Então, só relembrando lá de mecanismo que a gente viu no semestre passado, ele não translada, a gente não tem esse deslocamento transversal, ele só rotaciona, então a gente teria 1 grau de liberdade, lembram? Um movimento só independente e 1 grau de liberdade, então é um mancal que gera só 1 grau de liberdade. O axial, eles não podem ser submetidos a cargas radiais e impede o deslocamento axial, certo?
Já as mistas, eles suportam os dois tipos de carga, tanto a carga radial quanto a carga axial, e impede tanto o deslocamento axial, que é o longitudinal, tanto o axial quanto o radial, que é o transversal, tá? Então, ele impede o deslocamento radial e o deslocamento axial. E o que a gente já viu, a classificação deles quanto aos elementos rolantes. Então, se a gente se classifica como rolamento de esfera, os elementos rolantes vão ser esferas. E quando que a gente utiliza esse rolamento de esfera? Quando a gente quer rotações mais elevadas, tá? Porque a esfera, ela diminui mais do que qualquer outro formato geométrico o atrito entre o anel externo e o anel interno e o eixo, tá? Então, como esse atrito é menor, ele é apropriado para quê? Para velocidade maior, para uma rotação mais elevada. Já o de rolas, eles são formados por cilindros, certo? Pequenos cilindros ou rolos cônicos. Suportam cargas maiores e velocidades menores. Como tem um maior contato entre o anel e o elemento rolante, que no caso é o cilindro, a gente tem um atrito menor. Então, menor não, desculpa, maior. Tem um maior contato entre a superfície, a gente vai ter um atrito maior. Se tem um atrito maior, não é indicado para altas velocidades, é indicado para cargas maiores e velocidade menor, tá? E por último, o de agulha, que são copos rolantes de pequeno diâmetro e grande comprimento, como uma agulha, tá? Eles são recomendados para mecanismos oscilantes. Lembram que é um mecanismo oscilante, um mecanismo que não completa uma rotação completa, que não completa a rotação completa foi ótimo, que não tem uma rotação completa e ele simplesmente tem um movimento de oscilação, vai e vem, vai e vem. E a carga para esse movimento ele não é constante e o espaço radial é limitado. Por quê? Porque a gente não tem um espaço radial completo, é só uma parte dele, já que o movimento é oscilante. Então, o rolamento de agulha é indicado para esses casos, para movimento oscilante. Então, tudo isso que a gente viu, qual que é a vantagem desse mancal de rolamento comparado com o mancal de deslizamento? A gente vai ter menor atrito e aquecimento, certo? O menor aquecimento vem do menor atrito, baixa exigência de lubrificação. Se vocês assistiram o vídeo da aula passada, vocês viram que existem rolamentos que eles são lacrados, então nem lubrificação precisa. Ele tem, entre aspas, uma lubrificação eterna, até o tempo de vida útil dele, obviamente, né? Mas ele nem lubrificação precisa, em alguns tipos, óbvio. Não há desgaste do eixo, certo? Porque do mancal de deslizamento, a gente vai ter um atrito muito grande entre o mancal e o eixo. Então, esse eixo ele vai desgastar com o passar do tempo. E um pequeno aumento da folga durante a vida útil. Como o eixo não se desgasta, ele não vai aumentar essa folga entre esse eixo e entre esse mancal. Só que nada é perfeito, né? Então, temos também desvantagens. Qual é a desvantagem? Maior sensibilidade a choque, não é aquela coisa mais robusta, o atrito de deslizamento que é robusto, que aguenta tudo. Maior custo de fabricação, no caso, que já se compra pronto o mancal, então maior custo de compra, né? Maior custo de aquisição, devido a esses maiores custos de fabricação. Tolerância pequena para carga e alongamento do eixo, como a gente já tem como a gente tem dois anéis, então o anel menor vai ter um raio menor que o anel maior, e aí a gente tem uma tolerância menor para o alojamento do eixo, porque o raio já é menor. Não suporta cargas tão elevadas como os mancais de deslizamento, como eu falei, o de deslizamento é mais robusto, é para coisa mais pesada, e ocupa maior espaço radial, também pelo aquele caso que a gente tem dois raios
dois anéis, e aí o espaço radial tem que ser maior para suportar, para caber esses dois anéis. Não precisa ser só do diâmetro do eixo, porque a gente ainda tem o anel maior, então ele ocupa mais espaço. Então, tipo de seleção. Como que a gente vai selecionar qual tipo de mancal que a gente vai usar? Depende de quê? Na medida do eixo, do desenho, é o desenho que determina qual mancal que a gente vai utilizar. Desse desenho, sabendo qual é a carga, a gente determina o desão e a largura, certo? E para escolher se é de esfera, de cilindro e de agulha, pelo quê? Pelo tipo de solicitação, pela carga, pela quantidade de rotação. Maior rotação, escolha um rolamento de esfera. Menor rotação, escolha um rolamento de cilindro. Menor movimento oscilante, escolha um rolamento de quê? Um rolamento de agulha, certo? Então vai depender desses fatores a escolha do nosso mancal. Gente, dúvida? É bem curta a aula de hoje, porque é só revisar o mancal, os tipos de mancais mesmo. Alguma dúvida, gente? Não. Vocês Não, lembravam também. disso tudo? Sim. Ah, que bom. Então já podia pular para a parte de forças. Então, na aula que vem a gente vê as forças, certo? As forças que causam a vibração causa no mancal. E aí a gente vai ter conta. E fecha essa parte, e aí a gente vai ver uma parte que é mais lá da engenharia elétrica, que é análise, aquisição e análise de sinais. Tá na ementa. Então a gente tem que ver. E aí a gente fecha. Hoje eu só vou fazer a frequência pelas pessoas que compareceram, e aí hoje não tem atividade. Se alguém não fez a atividade da semana passada, façam ainda. Vou deixar aberto até meio-dia, tá? Eu tô enviando ela agora. Uhum. Vou deixar aberto lá até meio-dia. Eu vou estender o prazo, tá? Então, por hoje Eu é ia só pedir, isso, gente. eu ia Oi? pedir pra senhora corrigir a atividade, então deixa quieto. A atividade de ontem? É, tipo, a De ontem senhora não, da fazer. semana passada. Mas tem gente que ainda não entregou. Eu posso corrigir. Faz aula que vem, então. Tá, aham. Eu corrijo a aula que vem. Porque se eu corrigir agora não faz sentido, porque tem gente que não entregou ainda. Então, a aula que vem a gente corrige, tá? Ok. Beleza, então. Beleza? Então é isso, gente. Eu só sou todo de voz aqui, não botei minha cara, porque eu já testei colocando minha cara e eu fico olhando para minha cara direto e não presto atenção no slide. Então eu só tô aqui de voz mesmo.